Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a mente do criminoso. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o psicólogo Luiz Antônio Silva. Ao lado dele estará a doutora Tânia Prado, ela que é a presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutora Tânia. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. A gente sabe que o senhor tem bastante coisa aí, bem atarefado, mas em nome de todos os colegas eu agradeço essa sua participação, que nós vamos abrir para debate de um tema tão interessante, né, e sempre inquietante também para quem atua na área criminal, não só os delegados, mas todos os profissionais. Então, nosso agradecimento. Obrigado. Eu queria começar esse programa, doutor, professor, a gente conversava antes do programa, que, como é que eu lhe chamo, doutor ou professor? Geralmente me chamam de doutor, mas eu não sou doutor, mas para nós vai ser doutor, vai ser professor, vai ser psicólogo, é o especialista que está aqui hoje falando de um assunto que eu considero muito interessante, porque toda vez que a gente fala da mente do criminoso, seja esse assunto abordado em qualquer ângulo, eu acho muito interessante. Eu paro para ver aqueles documentários da Discovery e tal, papapá. Muito bem. Na sua opinião, para começar essa discussão, o que tem a mente de um criminoso de tão diferente da mente de uma pessoa que não é criminosa, ou pelo menos nunca foi? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje e não tem muita diferença, por incrível que pareça. A mente humana ela é uma só, né? A bem da verdade, a gente pode buscar todas as teorias da psicologia, vou me embasar aqui na teoria freudiana, que fala que você tem um desejo a ser satisfeito. E ele mesmo coloca esse desejo como desejo bom ou desejo mau. Então eu vou em busca de satisfazer o que eu quero. Eu vou agora um pouco mais além para a filosofia. Vai muito mais depender do que eu estou alimentando nesse desejo. Então, para uma criança, por exemplo, ela não tem noção do que é bom, o que é ruim, o que é verdade ou o que é mentira. Ela simplesmente vai fazendo. Dependendo da qualidade de estímulos que eu recebo, da questão do sócio-histórico que eu tenho, como é que é a minha origem de família, a influência do meio, isso pode contribuir para que eu me torne uma pessoa, vou colocar entre aspas, boa, ou uma pessoa má, no caso aqui um criminoso que a gente está colocando, né? Então a mente humana é uma só. Agora, se você for para as questões de doença mental, de psicopatia, aí sim você pode ter um comprometimento psicológico que faz o indivíduo cometer um crime e não ter noção, por exemplo, do que está fazendo, né? Os psicopatas que a gente tem, os sociopatas, ou alguém em um surto psicótico que eventualmente faça uma situação ruim a alguém. Então vamos separar aqui. Eu tenho dois indivíduos. O indivíduo que eu vou chamar de sadio, normal, entre aspas, que ele sabe, tem consciência do que está fazendo e consequência do que faz. E tem um indivíduo com comprometimento mental que provavelmente esse não tem noção da consequência do que faz. E aí, assim, a psicologia vai estudar essa mente. Mas em termos de crime, hoje, colocando como a gente está a situação, não só na cidade de São Paulo, no Brasil, mas no mundo todo, o indivíduo ele tem consciência. Ele sabe o quanto aquilo prejudica ele e principalmente ao outro. Então não tem muita diferença. É como ele vai desempenhar isso na vida. Interessante. E né? como que uma pessoa se torna um delinquente, mais ou menos assim, um resumo assim, desse processo mental, como que acontece? O delinquente comum, né? Vamos pegar, por exemplo, os indivíduos que acabam indo para a Fundação Casa, né, que são os adolescentes que cometem os atos infracionais aí, assim. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo de classe média, como falamos antes do programa, ele também está cometendo alguns delitos, né? A diferença é o quanto isso pesa ou não em termos criminais, em termos civis. Agora, nessa população que a gente vê hoje, que acaba indo para um processo de socioeducativo, ele vive num meio onde ele não tem uma série de estruturas. E é onde eu digo, teve ausência do Estado, né? Alguém tomou conta nessa ausência do Estado. Então é muito mais fácil
eu ir para um mundo do crime, vamos colocar assim, cometer um ato infracionário, do que seguir, ele não tem uma condição de um meio para isso, né? Então, ele não sabe, como ele é menor, né, apesar de que hoje, 14, 15 anos, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele vai sim cometer algo que prejudica. E o meio aí vai ser influência, né, necessariamente o meio. E isso não quer dizer que é a família, porque a família às vezes tem uma boa condução, mas a família passa mais tempo fora, trabalhando, né, e ele acaba vivendo numa comunidade muito mais hostil aí, em que ele está propício para N situações do dia a dia. Né? A gente, quando fala em criminoso, tende a imaginar naquele estereótipo de criminoso que a gente está acostumado e tal. Eu não vou nem citar aqui, porque também incorre em diversos preconceitos da mente humana, ou da mente atual nossa aqui. Mas eu queria falar um pouco, para entender, já que o senhor está conosco, desses criminosos que realizaram delitos absurdos, por exemplo, como Champinha, ou como esse menino de 12 anos agora recentemente, que matou a menina. Como é que a psicologia tenta entender esses casos? Então, esses são os casos que a gente vai colocar nas psicopatias. Né? Psicopata, supostamente. Então, efetivamente, o indivíduo ele já é enquadrado num comportamento psicológico e psiquiátrico que compromete a atitude dele. Por isso que eu falei anteriormente, eu tenho que separar aqui o que é um indivíduo que tem um comprometimento psicológico, ele não tem noção do certo e errado, e aí a gente vai entender o porquê, e a psicologia tem como, e a psiquiatria também, né? Existem testes para isso. A gente vai até analisar hipocampo para ver se tem alguma coisa comprometedora. Até o hipocampo vocês veem? Então, eu preciso ver se está comprometendo o lobo frontal, se algo na cognição do indivíduo compromete ou não o indivíduo, né? O Champinha é o exemplo que a gente tem disso, né? Que lá atrás, pelo crime que cometeu, identificou sim uma psicopatia, tem um comprometimento, que o indivíduo não tem noção do que ele faz. Para ele é um ato normal, ele não tem o que a gente chama de dó ou remorso, e a gente tem casos históricos que falam bem disso, né? Esse menino que eu não tenho me aprofundado na leitura, mas assim, me parece que ele demonstrou uma certa frieza, e essa frieza são características da psicopatia. Eu não tenho empatia com a dor do outro, eu não sinto remorso, eu não sinto dó, eu não sinto pena. Então isso acaba comprometendo o indivíduo na hora de cometer o crime. É diferente de alguém que comete um crime, cai em consciência, né, como a gente fala, cai em consciência e ele se arrepende do ato que ele fez, né? E aí ele vai justificar por um impulso, autodefesa, enfim. Esses indivíduos, eles justificam um crime, né? Eu matei por uma razão, né? O outro fez algo que me fez matar. Então, são casos efetivamente de psiquiatria, de psicologia, onde eu tenho um comprometimento mental. Diferente do indivíduo que está num mundo do crime, que está numa comunidade, enfim, e ele sabe que se ele usar aquela arma, por exemplo, uma arma de fogo, ele vai matar o outro, ele tem consciência disso, né? Ele não está por entorpecentes, ou por remédios, ou por um surto psicótico. Ele simplesmente vai fazer porque ele tem consciência de que se ele não matar o outro, ele não vai conseguir o bem que ele quer. E na questão também do colarinho branco, né, o crime de colarinho branco, aquelas pessoas que já têm um nível de estudo melhor, uma condição social melhor, também tem uma questão de um pouco de psicopatia em alguns casos, né? Então, tem um desejo, de novo, eu quero ganhar, né? E acho que quanto maior o grau de cultura e conhecimento, mais elaborado se torna o crime, porque o colarinho branco ele não põe a mão numa arma, né? Ele não vai para o ato em si. Mas quem tiver que roubar ou cometer um crime, vai cometer independente da formação educacional, da cultura e do meio de vida. E as oportunidades maiores, né? Se ele está no meio político e tal. Então, é a facilidade do meio, né? É como comentei agora há pouco, né? O Cortella ele costuma dizer o seguinte: a oportunidade faz o ladrão, que é a frase. O ladrão, quando ele vê a oportunidade, ele vai roubar de qualquer maneira. Porque quem quer roubar, vai roubar. É uma questão de consciência, aí entra a ética, essencialmente. Estou prejudicando a quem? Né? Nas minhas aulas, inclusive dou aula de ética, eu falo muito sobre isso, e ética na própria psicologia, não tem muita diferença entre eu roubar um clips aqui agora que está sobre a mesa e eu roubar R$1 milhão. Vai mudar a quantia, vai mudar no peso, mas o roubo é o roubo. Né? É o quanto eu dou valor para o que é meu e para o que é do outro. Não é só um clips, né? É um clips, ele tem um valor para alguém ou um valor social.
E meio que a sociedade perdeu isso, né? A gente não tem mais esse conceito do que é importante. Ah, mas se você tem e eu não tenho, então eu vou tirar, que é muito mais fácil, né, tirar o seu. E é engraçado como esse tipo de pensamento realmente está bem alastrado hoje na sociedade, não é? Eu sei de um caso que um dia me contaram de um policial militar que acabou sendo expulso da corporação porque foi pego levando um rolo de papel higiênico para casa. Ele foi expulso. Aí eu comentei com uma pessoa que me contou, que era da polícia, dizendo, mas não foi muito... meu pensamento, veja o meu pensamento, mas não foi muito exagerada essa punição e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, ele furtou. Como é que eu posso admitir que um policial furte? Ainda mais no próprio quartel. É rua. Aí eu falei, puxa vida, nunca tinha pensado com essa coisa retilínea que o senhor acabou de falar aí. Que é roubo, furto é furto, e não interessa o que, nem como, nem quando, né? Bom, a antiga Varig, não sei se vocês se recordam, né? Ela tinha, inclusive, os talheres de prata na primeira classe da Varig. Isso eu não lembro. Os talheres eram de prata. De prata? De prata, né? E eu conheci o pessoal, né? Enfim, até viajava. E aí, os comissários, o que sobra no avião não pode voltar para ser reutilizado. Uhum. É uma questão de saúde pública. E eu escutei, né, de uma comissária de primeira classe, ela fez o seguinte comentário, dentro da minha casa. Se nós levamos o que está no avião, imagino que eu sou capaz de levar o que tem aqui dentro. Então, assim, esse comentário foi uma brincadeira. Esquisita. Mas do tipo assim, é verdade, se eu levar um clipe que está aqui agora, que é daqui, que estou num estúdio, não é, no local de trabalho, imagino que eu posso fazer em outros lugares. Uhum. Né? Então, é a diferença do bom senso. E aí, sim, a discussão é muito mais ética, é o que de fato importa de valor. Você comentou a respeito do papel higiênico. As pessoas não dão valor hoje. Por exemplo, o roubo de energia é uma coisa que a gente não fala, mas assim, ligar o celular onde não é o meu ambiente é roubo de energia. É verdade isso. E eu escutei outro dia... Ou é uma utilização indevida, vamos dizer assim, no mínimo. Né? E eu escutei outro dia em sala de aula, mas eu estou pagando. Eu falei, o que está escrito no contrato da faculdade? Você está pagando pelo ensino, não pela energia elétrica. Né? Contrato de energia elétrica é outro. Né? Então, perdeu-se a noção do que é correto, porque hoje tudo pode, né? Tudo é permissivo. É claro que a gente deixa usar, porque assim, dependemos da tecnologia hoje, né? Sinal de Wi-Fi é outra coisa que é um roubo indevido. Se eu tenho a senha do Wi-Fi aqui do local e você me pede, eu te passo, eu estou cometendo um crime. Né? Porque senão a senha seria aberta e compartilhada para todo mundo, e não. Né? E a gente não pensa em valores básicos, essencialmente. Essa é a grande questão. Muito bem. Queria aproveitar essa pausa para interromper o bloco. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós estamos conversando a respeito da mente do criminoso. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da mente do criminoso. O nosso convidado de hoje, eu vou reapresentar, é o professor Luiz Antônio Silva, psicólogo. Ao lado dele está conosco a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Retomando a conversa, muito interessante, aliás, queria passar para a doutora para começar esse bloco com alguma pergunta que a senhora queira realizar, doutora. Então, vou misturar um tema que eu tinha pensado com uma coisa atual que me ocorreu agora. Eu pensei assim, na educação, né, o papel da educação, até a gente comentou um pouco no primeiro bloco, como a educação pode proteger um indivíduo para que ele não se torne depois um criminoso, essa formação ética, moral e tal. E, ao mesmo tempo, a exceção a isso, que seria, eu vislumbrei assim, o caso de um indivíduo que com algum surto psicótico, como aconteceu recentemente naquele caso no Tribunal Regional Federal, como que uma pessoa tão estudada, uma pessoa respeitada na sua categoria, tal, até conhecido
de amigos, tal, como que de repente alguém passa por um surto e não, de repente poderia ter sido evitado aquilo, né? Um problema de saúde mental mesmo. Então eu queria conciliar esses dois temas, né? Da educação e da saúde mental. Tá, então, pensando em termos de educação, hoje, infelizmente, a gente não tem uma política pública educacional que garanta, eu não vou ser moralista aqui, educação moral e cívica, mas que o indivíduo aprenda o que é ética, né? Só para ter uma noção, né, na Alemanha, nos cursos de infantil, né, de ensino básico infantil, as crianças já começam a entender o que é ética, o que é cidadania, o que pode e o que não pode. Aqui, se você fala em ética ou cidadania dentro de sala de aula, já acho que você está sendo moralista, né? A gente não tem aula de Constituição, a gente não tem aula de direito. Então, começa por aí. Eu vou voltar um pouco na sua pergunta, se você me permite, mas assim, hoje a grande maioria vive em situações de uma educação precária e principalmente uma educação estadual e municipal muito precária. Aonde eu não tenho uma família que tem uma condição de dar uma estrutura, porque como você mesmo disse no bloco anterior, os pais não estão presentes, né? Então é delegado essa educação, e aí assim, a educação social, a educação formal e a educação cultural para a escola, que não é papel da escola. Então o professor hoje ele tem que dar conta de um aluno que não tem respeito dentro da sala de aula, principalmente por quem cuida, vamos chamar de núcleo familiar. Geralmente essa escola ela está dentro de um núcleo extremamente vulnerável, então eu sou bombardeado constantemente daquilo que não é correto. Né? Eu conversando com uma professora outro dia de uma escola pública, em que o entorno é altamente comprometido, e ela fala muito isso, assim, eu tive que trazer a família para dentro da escola porque as crianças estavam se tornando vulneráveis. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vou ter essa garantia enquanto eu não tiver uma política pública efetiva. E não adianta acontecer isso em escola particular, porque na particular também acontece. Sim. Só que na particular ele é abafado os casos em que o professor é obrigado a escutar do diretor. Você está muito estressado, vai para casa, porque, né? Ou o pai de aluno fala, eu estou pagando e você tem que... pior a relação é de poder. Então, esse é um ponto. É uma política pública efetiva de uma escola efetiva, de formação de indivíduos, não só em termos culturais, mas educacionais. O outro aspecto que você coloca, como prevenir um surto? A gente não previne surto, todo mundo surta, como eu digo, né? Quando eu estou no trânsito e fico estressado, quando eu tenho berros, ou seja lá o que for, são surtos. A diferença é ter um surto que ele está associado a uma descarga emocional, em que a gente vai chamar de um surto psicótico. E é um outro dado, a gente não fala de doença mental. Né? A gente fala sobre todos os problemas, mas a gente não fala de prevenção. A gente não fala de cuidado de saúde. Tanto é que precisa ir no psicólogo. Bom, você tem um problema. Preciso ir no psiquiatra. Não, mas eu não estou louco. Então, a gente não fala da saúde. A gente não discute prevenção. Então, como evitar? Eu vou sempre pelo caminho do autoconhecimento. Quanto mais o indivíduo se conhece, mais eu sei de quais são os meus limites. Até se eu sou capaz de surtar ou não, ou por que eu surtei. Não justifica o surto, mas ele é uma descarga emocional em que, se ele não for tratado ou controlado, ele leva a um comprometimento psicológico, psiquiátrico. Porque muitas vezes, se o indivíduo estivesse fazendo uma terapia, alguma coisa, evitaria, né, de chegar num grupos de convivência, eu vou muito mais além. Eu gosto da psicologia comunitária por conta disso, né? Assim, participar de grupos de convivência, falar sobre traumas, a gente não fala, a gente guarda, a gente expõe para fora de uma maneira muito mais energética tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu grito ao invés de elogiar. Né? Eu digo defeito, mas não digo que eu te amo. Então, é participar de grupos de autoconhecimento mesmo. Acho que funciona bastante. Porque teve muita discussão também em setembro, né, da questão do suicídio, da prevenção ao suicídio. Eu acho muito importante esse momento do ano, né, porque a gente, infelizmente, perdeu muitos colegas também na polícia por causa disso. E eu sempre fico pensando, nossa, se talvez tivessem percebido antes que esse colega estava com depressão, se ele tivesse buscado ajuda. Tem gente que buscou ajuda e não tinha jeito mesmo. Mas tem muitos que nem imaginavam que tinham algum problema e, no fim, acaba, né, de uma maneira trágica. Eu acho que o Setembro Amarelo acaba sendo um alerta, mas a gente não fala as causas que levam ao suicídio. Exatamente, fica essa lacuna. Né? A gente fala da prevenção, mas se eu não estou em um estado psicológico saudável, não adianta eu falar de prevenção, ou seja, eu tenho que falar do que me fez levar o pensamento. O que dentro da minha trajetória e da sociedade me levou a uma situação de pensar em suicídio.
Que é o ponto já extremo já da... Que é o ponto inicial. E aí a sociedade, ela é ela pressiona, a economia que a gente vive pressiona, a família pressiona. Então, tudo isso acaba me levando a um estado de um possível suicídio, vamos colocar assim. Então, eu sou muito mais ir em busca das causas. Sim. Né? O prevenir é quando o indivíduo chegou já na ponta. Porque até num desses momentos aí, a pessoa pode até matar alguém da família ou alguém do trabalho, né? Na França aconteceu aí outro dia um funcionário que Sim. Um episódio desses e esfaqueou colegas de trabalho. Tudo. Então, são situações que eu vejo como uma ponta do iceberg, né? Que tem um monte de coisa envolvida por baixo. E no serviço, muitas vezes, esses policiais ou diversas pessoas aí são cobrados. Hoje você está esquecido, hein? Aí não sei o quê. E não percebe que, na verdade, a pessoa pode estar padecendo de algo que depois pode vir a piorar mais, né? É bem interessante você dizer isso, que assim, que eu vou encontrar sempre duas situações. Ou esse estresse, vamos colocar assim, ou ele vai me impulsionar para um ato muito para fora, ou ele vai me impulsionar para um ato muito para dentro. Sim. Então, você comentou dos policiais, às vezes assim, ele acaba até perdendo o controle numa situação de confronto que era simples, porque ele está altamente estressado e sendo impressionado. Ou ele vai se retrair, né, que é a questão da fuga que a gente coloca. O ideal é sempre estar no meio, né, estar equilibrado. Eu vou ter dias que eu vou estar um pouco mais animado, um pouco mais triste, mas o problema desses episódios são os picos de ansiedade, ou que a gente vai chamar de mania, e os picos de depressão. Então, o indivíduo oscila muito, e numa dessas ele acaba fazendo algo que pode comprometer a ele ou principalmente a um outro. Um ato de violência no meio do serviço ali. É porque ele descompensou, é o que a gente chama, deu uma descompensada, surtou e aí acabou levando a um ato que compromete a ele ou a alguém, né? Acho que esse é o mais complicado. E no fim isso gera atos de indisciplina, às vezes não tão graves, mas isso tem aquela pessoa que já tem 5 processos disciplinares de momentos em que teve essa alteração de humor. Né? Então, olha que curioso, se eu já tenho 5, eu tenho um sinal. No primeiro eu já deveria ter tido uma ajuda. O ponto é que eu vejo esse primeiro, né, eu preciso agir de uma maneira corretiva. Ok, eu tenho que dar, sim, um ato disciplinar. Mas eu não vou procurar saber a causa. Isso. Né? Eu estava estressado, eu fiquei nervoso. Tá, mas por que você está estressado? Por que você está nervoso? E aí vem o que eu falei anteriormente, você precisa ir no psicólogo. Não, eu não tenho problema. Não, mas ninguém diz que você tem problema, porque problema todo mundo tem. É verdade. Aliás, faz os parte. Amigos vão lá, falam, não adianta também. É a pessoa que tem que perceber. Né? Então, a gente não fala de saúde mental, a gente fala de doença mental. Né? Mas a gente não fala de qualidade de vida, a gente não fala de saúde. Não é? Mas essa questão da ida ao psicólogo ou ao psiquiatra, ela realmente não só, eu acho que em todo lugar do mundo deve ser vista em alguns momentos assim. Mas falemos aqui, já vi relatos de policiais, tanto civis quanto militares, também da mesma coisa, que foram orientados a irem ao serviço, no caso do policial civil, há um psicólogo, os policiais militares me parece que têm psicólogos lá dentro da corporação, mas não vão. Não vão, porque se eu for, aí eu vou atestar que eu não bato bem da cabeça. Estou com Vai problema. ficar com estigma, Por né? que esse manto pejorativo, professor? Primeiro que a gente voltar lá... É ignorância? Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Sim. Total. Mas é pela ignorância mesmo do indivíduo. Agora eu vou usar a frase aqui, né? Mas a ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. Então, mas o indivíduo com doença mental, ele era um ignorante, ele não se enquadrava dentro do modelo social. Né? Hoje a gente tem esse conhecimento, né? Mas eu vou buscar lá atrás Michel Foucault, né? A história da loucura, em que a loucura sempre foi visto como um desajuste social. Tanto é que eram apartados. Isso, né? Uniformes, etc. Eu dou exemplo disso, para quem conhece São Paulo, Juqueri é um exemplo disso, né? Ou o Clemente Ferreira em Lins. Na minha cidade, Campinas, era o Bienrembach de Castro. Ninguém passava nem perto. Porque socialmente ele é desajustado. Tem essa história que eu preciso entender. Então, eu já venho de um conceito de que eu não sou normal, porque eu fugi da regra. E se eu fugir da regra, eu tenho que ser apartado. Então, tem uma condição de preconceito, como você mesmo disse, tem uma questão de estigma, necessariamente, porque ele é tarimbado como louco. Eu fiz um trabalho num hospital psiquiátrico em que eu escutei de um paciente que foi algo que me marcou para a psicologia. Né? Eu estava na época de estágio e ele usou a seguinte frase: uma vez que você tem carimbado na sua carteira que você é louco, você nunca mais vai ser normal. Né? E ele estava indo pela 3ª internação. Então, ninguém te leva mais a sério.
infelizmente, a gente tem isso, né? Essa falta de cultura, e aí sim a ignorância, de que para o indivíduo chegar nessa situação, ele de fato chegou no limite dele, né? Ninguém quer surtar, ninguém quer... Ou tem um transtorno. Ou tem um O transtorno. senhor falou de picos. O bipolar é assim? Então, e aí vem a coisa da popularização, né, do senso comum, né? Hoje todo mundo é bipolar. Ah, Né? Hoje todo mundo está Morando bipolar. em São Paulo. Então assim, gente, mas o bipolar é uma coisa muito complicada. Opa. Porque o bipolar aqui, eu estou conversando com você agora, e eu vou cair num choro sem menor sentido. E aí a Tânia faz algum comentário, eu dou risada. Então, são picos que, de fato, e isso, olha como é curioso, o indivíduo não sabe o que está acontecendo com ele, e vem um outro dado também. A família, ela é afetada, porque, assim, eu já atendi, eu sou terapeuta de família também, né, em que relato de pai e mãe, assim, eu não sei mais o que eu faço. Porque eu estou conversando, começa a chorar. Então, eu fico quieto. Aí, se eu fico quieto, está dizendo que eu não estou ajudando. Então, a doença mental, ela é contagiante, né? Para quem está passando por ela, que pode ter noção ou não do que acontece, e para quem está junto com a família, porque eu não sei o que fazer com isso. Eu não controlo esse indivíduo. Né? Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Infelizmente, o tempo acabou. Que agradeço. E tem o Instagram dele, hein? Pra gente O Instagram. divulgar. Vamos passar o Instagram do professor. Qual é? Então, para quem usa Instagram, né? @Luiz Antônio, com S, Luiz Antônio, psicólogo. Isso. É isso. Vamos Exato. repetir. @Luiz com S Antônio, tudo junto. Tudo junto. Ponto. Psicólogo. Psicólogo. Tá bom? Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos sobre a mente do criminoso. Tivemos conosco aqui o professor Luiz Antônio Silva, também doutora Tânia Prado. Queria agradecer muito a sua audiência. Até a próxima.